Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo de curta duração nós vamos falar sobre a medida provisória 703 que alterou a lei anticorrupção. Você se recorda que a lei anticorrupção ela nasceu logo após um movimento social que ocupou as ruas no Brasil em julho de 2013. Ela veio como uma resposta do Senado a essas reivindicações e ao esforço da sociedade no combate à corrupção. Na verdade, todo o sistema jurídico, todos os doutrinadores, criticam muito a lei anticorrupção. Ela teve uma grande falta de técnica legislativa e acabou sendo, embora estivesse tramitando há mais de 2 anos, foi acelerada a sua aprovação e acabou produzindo um texto, acabou o Congresso Nacional oferecendo à Presidência da República um texto sobre forte impacto da mídia que destinava-se ao combate à corrupção. A efetividade dessa norma só ocorreu a partir da regulamentação feita pela Controladoria Geral da União, que ofereceu à Presidência da República um decreto, onde nessa norma tenta-se resolver vários problemas. Agora, a medida provisória 703 veio corrigir várias situações em que a aplicação dessa lei estava sendo dificultada. E eu quero que você acompanhe comigo agora na tela os novos artigos 15 e 16 com as redações dadas pela medida provisória 703. O artigo 15 passou a dispor: a comissão designada para apuração de responsabilidade da pessoa jurídica, após a instauração do processo administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos. Veja a mudança que ocorreu. A redação anterior, que você vê na tela, riscada, ela fala após a conclusão do processo. Agora não é mais assim, agora é com a instauração do processo. Era necessário, porém, que esse dispositivo ainda fosse aperfeiçoado. Não é conveniente que a sociedade tome conhecimento da instauração. É conveniente que o Ministério Público tome conhecimento da instauração. Por quê? Porque no nosso país, infelizmente, o denuncismo não tem o tratamento adequado pelo sistema jurídico. Muitas pessoas se servem do denuncismo, denunciar sem fundamentação, para atingir a honra e a imagem das pessoas. Portanto, se nos coubesse a edição dessa norma, nós teríamos sugerido: o Ministério Público e a autoridade instauradora guardarão sigilo até a apresentação da defesa, porque aí nós estaríamos equilibrando o sistema jurídico. Note que a apuração da responsabilidade no caso de crimes contra a corrupção, de crimes de corrupção, a apuração dessa responsabilidade pode causar vários danos ao servidor e às pessoas jurídicas. E durante toda a tramitação do processo, num país que tem um poder judiciário extremamente lento, essa conduta danosa vai perpetuar por muito tempo. Então era necessário que houvesse o sigilo da apuração. Porque não importa qual seja o valor arbitrado por dano moral, ele nunca vai ser suficiente para recompor completamente a imagem da pessoa. Vamos agora ao artigo 16 com a nova redação. Acompanhe comigo na tela. Artigo 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, no âmbito de sua competência, por meio de seus órgãos de controle interno, de forma isolada ou em conjunto com o Ministério Público ou a Advocacia Pública, celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos investigados e previstos nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações e com o processo administrativo, de forma de que essa colaboração resulte. Veja a mudança que houve nesse dispositivo. Na regra anterior, que você viu riscada, a autoridade que podia firmar acordo de leniência era a autoridade máxima do órgão ou entidade. Portanto, o presidente de uma autarquia poderia firmar acordo de leniência. Agora não, agora é a pessoa jurídica, ou seja, a União, Estados e municípios podem firmar acordo de leniência com a participação do órgão de controle interno e com a advocacia e com o Ministério Público também presentes. Então, dependendo do caso, esse acordo de leniência pode efetivamente
romper o processo de investigação e trazer elementos importantes. É lógico que essa mudança foi muito bem-vinda, porque não poderia ficar o direito de firmar acordo de leniência com o presidente de uma estatal, ou uma estatal municipal, ou estatal federal. Né? Era necessário que houvesse maior rigor nessa conformação do ordenamento jurídico, que essa competência fosse o máximo preservada. Pois muito bem, quais são os requisitos? Né? Vamos ler na tela agora. Os incisos 1 e 2 já existiam e foram alterados. Cuidam da identificação dos demais envolvidos na infração, ou seja, o acordo de leniência deve permitir a identificação dos demais envolvidos, a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação, a cooperação da pessoa jurídica com a cooperação da pessoa jurídica com as investigações em face de sua responsabilidade objetiva e o comprometimento da pessoa jurídica na implementação da melhoria de mecanismos internos de integridade. Esses dois últimos incisos foram incluídos pela lei anticorrupção. Note que, de vez em quando, você percebe ou você descobre que uma pessoa praticou um ato de corrupção, ela exige, para esse ato, o ato de corrupção exige a participação de mais de uma pessoa. Não há anticorrupção, ou não há a aplicação da corrupção com uma pessoa só, tá certo? Eu elevei arbitrariamente os preços. Se não teve participação de mais ninguém, não é ato de corrupção. Né? É uma irregularidade, é um crime. Né? O produto custava 50, eu disse que entreguei 50, mas não entreguei para ninguém, fiquei com o produto. Isso não é corrupção. A corrupção envolve corruptor e corrompido. Por isso é que o acordo de leniência exige identificação dos demais personagens no ato criminoso. E é isso importante. Em outro dispositivo que você vai acompanhar agora comigo na tela, houve mudança pela medida provisória 703. Vamos a ele. É o artigo 17. Acompanhe a mudança de redação. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável por atos e fatos investigados, previstos em normas de licitações e contratos administrativos, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar. Essa foi uma grande preocupação que ocorreu agora no país mais recentemente, porque em determinados setores, em função de apurações de responsabilidade, o país poderia inclusive ficar sem empresas para atuar nessas áreas. Então, o ordenamento jurídico permitiu que fosse retirada a responsabilidade da pessoa jurídica e continuasse a apuração. Esse dispositivo é extremamente salutar porque preserva a empresa e ela poderá mais facilmente conseguir o que a lei de licitações já previu, que é a reabilitação da empresa. Em outro dispositivo, que você vai acompanhar comigo agora na tela, nós vamos verificar nova mudança da medida provisória 703. É o artigo 18. O artigo 18 dispunha o seguinte, por isso que ele aparece riscado aí na tela. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade da sua responsabilização na esfera judicial. O artigo 18 passou a ter a seguinte redação. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, exceto quando expressamente previsto na celebração do acordo de leniência, observado o disposto nos parágrafos 11, 12, 13 do artigo 16. O que tratam esses novos parágrafos? Acompanhe agora os parágrafos 11, 12 e 13. O acordo de leniência, celebrado com a participação das respectivas advocacias públicas, impede que os entes celebrantes ajuizam ou prossigam as ações de que trata o artigo 19 desta lei e o artigo 17 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ou de ações de natureza civil. Parágrafo 12. O acordo de leniência celebrado com a participação da advocacia pública em conjunto com o Ministério Público impede o ajuizamento ou prosseguimento da ação já ajuizada por qualquer dos legitimados às ações mencionadas no parágrafo 11. Parágrafo 13. Na ausência de órgão de controle interno nos estados, no Distrito Federal, nos municípios,
O acordo de leniência previsto no caput somente será celebrado pelo chefe do respectivo poder, em conjunto com o Ministério Público. Então, nós temos, nesses dispositivos, causas que, na verdade, acabam por impedir o ajuizamento de novas ações. Isso, embora alguns doutrinadores tenham se colocado de forma contrária, no nosso entendimento, é favorável ao ordenamento jurídico. Por quê? Porque a proliferação de ações nem sempre dá um resultado efetivo. Na verdade, a gente acaba tumultuando a atuação do Poder Judiciário. Então, o acordo de leniência pode, inclusive, abranger a limitação ao ingresso de novas ações se o dano for recomposto. Essas são as principais mudanças da medida provisória 703. Continue acompanhando o nosso trabalho pelo YouTube e neste canal. Até o nosso próximo encontro.